Olá, boa noite. Vamos aguardar as pessoas irem entrando para a gente começar a nossa conversa sobre ansiedade. Oi, Simone, Denilson, bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho até as pessoas entrarem. Alair, tudo bem? Helenice, bem-vinda. Noemi, que bom. Larissa, bem-vinda. Joyce, que legal. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho hoje, então, sobre um transtorno que está acometendo muitas pessoas, principalmente nessa época. Parece que as coisas estão bastante piores, não é? Por conta da gente estar nessa pandemia e tendo que ficar praticamente fechado em casa e quando sai nessa sensação, nesse medo, né? De que possa adoecer, enfim. Vamos aguardar, tem mais gente entrando, a Luara, a Márcia, a Viviane, que legal, obrigada pessoal. Luciana, deixa eu ver quem mais entrou, Vinícius, a Raquel, a Rafa, Elza, legal. Bom, como seres humanos, todos nós temos... Oi, Márcia, Josiane, que legal, bem-vindas. Como seres humanos, todos nós temos alguns sintomas e que são comuns, não é? A gente tem a ansiedade mesmo, né? É comum, é normal, porque ela é um alerta, não é? Que ajuda o nosso corpo a enfrentar os novos desafios. A Josiane é do Mato Grosso, que legal. Neuza, bem-vinda. Legal. Só que quando a ansiedade se torna uma rotina, ela é prejudicial, não é? Ela atrapalha, ela impede a gente de fazer algumas coisas. Então tudo isso se torna algo difícil de lidar no dia a dia, não é? Eu vou pedir para vocês clicarem no coraçãozinho aí do lado, sempre que lembrarem, porque me ajuda, leva meu vídeo para mais pessoas, enfim, divulga. Oi, Júlia. Legal. Tá? Então, o que acontece nesses períodos de ansiedade, né? Quando ela se manifesta no nosso corpo, Débora, boa noite. Isabelle, legal, Luiz. Quando então que a ansiedade se torna uma coisa ruim? Doutor Renato, que legal, bem-vindo. Débora, Adam, oh, que joia, obrigada, gente. Boa noite. Bom, eu não vou conseguir dar oi para todo mundo, Ruth, senão eu fico parando de falar e vai ficar chato, não é? Mas assim, eu queria que fosse uma conversa, que vocês me fizessem perguntas, me contassem como vocês estão e que vai ser mais bacana. Obrigada. Tá? Então, assim, as pessoas têm relatado muita dificuldade de lidar com algumas situações do dia a dia, não é? Agora que a gente está vivendo nessa coisa maluca, que eu acho que vai ficar para a história, como eu vi hoje, alguém falando, vai para os livros de história, esse nosso período com certeza, não é? E a gente está passando por muita dificuldade, todo mundo. Só que algumas pessoas lidam melhor e outras nem tanto assim. E isso acaba trazendo sintomas para o corpo, não é? Por conta da ansiedade. Então, algumas pessoas acham que a ansiedade é ficar preocupado com alguma coisa ou ficar tensa antes de alguma situação, mas ela pode ser muito mais que isso. A ansiedade pode virar um transtorno. Como eu disse antes, tudo
tudo que a gente sente, em alguma medida, é normal. O medo, por exemplo. O medo é uma reação, né, nossa, diante de algum perigo. Então, se ele serve para evitar que a gente faça algo que vá nos prejudicar, né, que a gente perceba situações perigosas e se defenda delas. Porém, algumas vezes isso se torna excessivo. Então as pessoas passam a ter medo de coisas que não seriam, digamos, motivo para se ter medo. E com a ansiedade não é diferente, porque a ansiedade também envolve muito medo, não é? E as crises acontecem quando esses sintomas vêm com força, não é? Então aí o que acontece? Me digam aí se acontece com vocês. Coração acelera, você nem sabe porquê, mas começa a tremer, tua respiração fica ofegante, irregular, uma sensação de medo, desespero, como se algo muito ruim fosse acontecer, mesmo que não tenha aparentemente nada que possa provocar. Me digam aí, vocês sentem isso? Me contem. Alguém já sentiu? Acho que tem um delayzinho. Acontece, né, Larissa? Acontece sim. E a gente fica sem saber o que fazer, não é? É tudo muito estranho, é tudo muito intenso, causa medo, né? Muitas pessoas sentem até pânico por conta de coração acelerado, as pessoas dizendo que sim, que já sentiram isso. Bastante, muito bem, é isso mesmo. Então, por que acontece isso? Os distúrbios são provocados por desordens no nosso sistema nervoso central, tá? Perdão, simpático. E isso libera no nosso organismo, na nossa circulação, uma quantidade exagerada de hormônios, tá? Que são aqueles hormônios envolvidos na reação ao estresse. Então, existem muitas causas da ansiedade, tá? Eu vou dizer para vocês algumas, tá? E esses são fatores que tornam as pessoas predispostas a desenvolver o sentimento, tá? Não são causas diretas, e até porque a gente nem sabe quais são as causas, se existem causas diretas. Sempre confundo pânico com ansiedade. Pânico é um transtorno, dentro da ansiedade, é um dos transtornos, tá, Márcia? Eu vou falar um pouquinho depois sobre os ataques de pânico, não é? Que as pessoas realmente confundem. Mas é bem semelhante e está dentro do transtorno da ansiedade, tá? O transtorno da ansiedade envolve vários outros. Então, uma das causas é a causa genética, tá? Que tem alguém que tem histórico na família, né, de casos de transtorno, pessoas diretas, sim, a pessoa pode desenvolver o transtorno também. Pessoas que convivem com traumas passados, tá? Traumas dos mais variados. Perdeu uma pessoa, um ente querido, não é? Passou por acidentes, enfim, traumas dos mais diversos, e as pessoas têm muito, né? Contem aí pra mim quem é que tem trauma. Talvez esse seja o tema da minha próxima live, que foi o que ficou em segundo lugar na enquete que eu fiz. Alguém passou por algum trauma e cada vez que se percebe numa situação parecida, sente como se estivesse revivendo aquilo? Me contem aí. Sim, Evelyn, acho que sim. Todo mundo passou por algum tipo de trauma, né? Uns mais intensos, outros menos, mas o que causa em cada um é muito particular, verdade. Temos dificuldades, muitas vezes temos dificuldades em lidar, sim. Não sei lidar muito com perdas, é algo bem difícil mesmo.
Verdade, Isabel. Alguns traumas a gente nem identifica, aconteceram tão precocemente na nossa vida, né? Mas a gente carrega os sintomas e a ansiedade é um deles. Né? A ansiedade é um sintoma que pode vir desses traumas. Outros problemas na infância que possa ter passado, né? Muitas pessoas na infância sofreram privações, tiveram uma vida muito difícil. Olá, boa noite, mãezinha. A Irani está dizendo que passou por 2 dias seguidos e está vivendo um parecido hoje. Dias de ansiedade, Irani? Outras questões. O Gabriel, meu filho, ele é um engraçado, um rapaz engraçado. Quando eu era pequeno, tinha medo da minha mãe. Agora tenho da minha mulher. Figura. 2 traumas, Irani. Tem que tentar resolver esses traumas, Irani. Se tá te afetando tanto, é bem importante que você procure ajuda, sabe? Não tem por que viver assim. É muito ruim viver desse jeito, não é? Você está me relatando que são 3 dias já que você está passando por essa situação de ansiedade extrema. Isso não é bom, isso afeta todo o nosso organismo, não é? Bom, outras questões também que podem desencadear sintomas de ansiedade são doenças físicas. As mulheres realmente assustam. A gente está tomando o mundo, penso que. Doenças físicas, então pessoas que sofrem muito com dores. Como eu faço para não sentir ansiedade durante as aulas e trabalhos longos? Eu vou ensinar depois alguns exercícios, algumas coisinhas para vocês, tá bom? Tá? Para amenizar. Mas se a coisa tá muito forte, eu não consigo ver o nome da pessoa. Mas se a coisa tá muito forte, está te atrapalhando demais, está te impedindo de fazer as coisas, é bem importante que você procure ajuda psicológica, tá? A gente pode fazer muitas coisas por pacientes com ansiedade e ajuda bastante a diminuir, ajuda a ficar melhor, tá? A mesma resposta, eu acho que serve como amenizar as crises de ansiedade agravadas pelo isolamento, a gente vai falar um pouquinho. Eu outro dia postei também algumas dicas no Facebook, acho que no Instagram também, e as pessoas gostaram. Eu acho que vale a pena também dar uma procuradinha lá na minha rede, tá? Mas eu vou falar alguma coisa. Muito triste é o preconceito para quem tem ansiedade. Sim, Isabel, verdade. Infelizmente, quem não passou, nunca teve uma crise, nunca passou por isso, ainda tem esse preconceito, infelizmente, né? As pessoas ainda dizem, isso é frescura, é falta de ocupação, é falta de Deus, tem uma série de chavões que as pessoas falam aí, mas de fato não. O transtorno de ansiedade é um transtorno, como o próprio nome já diz, né? E precisa ser cuidado, precisa ser tratado. A realidade de aulas online estão me causando muita insônia. Exercícios de relaxamento ajudam sim. Eu vou falar um pouquinho depois do que fazer, tá bom, Evelyn? Mas vamos lá. Então, mais algumas questões então que acabam provocando ou desencadeando o transtorno de ansiedade, tá? Há pessoas com problemas cardíacos, pessoas com problemas com doenças hormonais, como hipertiroidismo e outras que causam disfunções nos hormônios, não é? Problemas respiratórios, né? Uma doença pulmonar crônica pode causar. Doenças físicas, dores físicas crônicas, abuso de drogas, álcool, medicações também podem desencadear o transtorno. Aí acaba virando uma coisa só e eles aparecem. Então, quais são os principais sintomas? Eu vou dizendo aqui, vocês me dizem se percebem isso em vocês, tá? Sintomas físicos primeiro, tá bom? Respiração ofegante e falta de ar é um deles. Palpitações e dores no peito. Tem pessoas até que acham que estão infartando quando em crise de ansiedade, que realmente
é muito intenso. Calafrios, fala acelerada, a pessoa não consegue se acalmar, ela desata a falar. Sensação de tremor, formigamentos, aí a pessoa já fica achando que vai ter um infarto, vai ter um ataque cardíaco, não é? As pernas e os braços ficam agitados, não consegue parar, sua musculatura fica tensa. Algumas pessoas têm tontura, sensação de desmaio, outras até vomitam, né? Sentem enjoo, irritabilidade a um também. Às vezes a pessoa se irrita com ela própria. Quando ela reconhece os sintomas e sabe que está tendo uma crise, ela fica se sentindo muito mal e querendo sair daquilo, mas ela não consegue, então ela se irrita, né? Algumas pessoas têm enxaqueca, a boca seca ou hipersensibilidade no paladar, insônia. Insônia é muito comum, tá, gente? E aí vira uma bola de neve, porque você não dorme, continua ansioso, ansiosa, no outro dia acorda cansado, cansada, e sempre aquele sintoma não vai embora, não é? Algumas pessoas também têm suor excessivo. Me contem aí se vocês têm algum desses sintomas. O Paulo está dizendo aqui, a minha ansiedade atrapalha nos relacionamentos. Não só nos relacionamentos amorosos, mas nos relacionamentos interpessoais de um modo geral, Paulo, atrapalha muito mesmo, porque a pessoa ansiosa, ela cria muito mais expectativas, e ela fica sempre aguardando, sempre esperando alguma coisa a mais, e aquela coisa a mais, quando não vem, causa uma série de outros problemas. Insônia é terrível, né, Ruth? Perda de apetite, também é um sintoma. Suor, Paulo, insônia. Sim, quase todos. Coração acelerado. É uma sensação como se a gente estivesse sempre de sobressalto, sempre esperando alguma coisa ruim acontecer, não é? Quando está nessa situação de ansiedade. Mas também tem alguns sintomas psicológicos da ansiedade, tá? Isso, Débora, dorme, acorda, não tem aquele sono reparador, não é? Inquieto, minha filha come as unhas, chega a arrancar sangue, é um sintoma, sim, com certeza. Roer as unhas, né, significa muito que a pessoa está ansiosa. Perna mexendo, não consegue parar quieto, isso mesmo, tá? Alguns sintomas, então, psicológicos. Preocupação excessiva, vou dizer e vocês prestem atenção e me digam se vocês sentem também. Preocupação excessiva. Nós estamos, por exemplo, nessa fase agora que é de preocupação, né? Todo mundo fica um tanto tenso, mas a vida está seguindo, as pessoas estão fazendo como podem, seu trabalho, enfim, né? Estão se cuidando, né? Vão ao mercado, enfim. Mas tem pessoas que se preocupam de uma forma tão grande com relação a isso que elas ficam paralisadas. Então, é uma preocupação que vai além da faixa de normalidade. Tá? Não consegue sair de casa, por exemplo, fica achando que se botar o nariz para fora vai pegar doença, vai ficar doente, vai passar para outras pessoas, enfim. Tá? As pessoas têm dificuldade de concentração, os ansiosos normalmente quando estão com esses sintomas todos, não conseguem fixar muito tempo a sua atenção, e isso atrapalha no trabalho, atrapalha nos estudos, não é? Porque os pensamentos ficam invadindo a cabeça, pensamentos ruins o tempo todo, tá? Nervosismo, a pessoa tá o tempo todo nervosa, medo constante, e é um medo que muitas vezes a pessoa nem sabe de onde vem, por quê. Sensação de que vai perder o controle ou que vai acontecer algo ruim. Tá? Os pensamentos ficam desequilibrados, a pessoa fica meio fora do ar, não sabe mais o que é certo, o que é errado. Enfim, são sinais
que indicam também, né, que afetam a parte psicológica, desequilibram a pessoa. Alguma pergunta, gente? Pode perguntar, fiquem à vontade. E esses sinais, eles podem surgir, se manifestar tanto fisiologicamente, não é? No corpo, como psicologicamente. Pode ser simultaneamente os dois, tá? E quando a gente sabe que está além do que é normal da gente sentir, né? Quando essa situação ela está te incomodando demais, quando ela ultrapassa tudo que você imagine, já atrapalha a sua vida, já interfere na sua rotina, não deixa mais você trabalhar direito, não deixa mais você estudar direito, você não dorme e tudo aí vai fluindo negativamente, não é? Tá? Quando a gente entende que a ansiedade não é necessariamente, oi Giovanni, não é necessariamente ruim, talvez fique mais fácil da gente diferenciar, né? Por exemplo, a pessoa pode se sentir ansiosa quando ela vai fazer alguma coisa, ela pretende fazer alguma coisa e percebe que pode ter um risco, né, um risco futuro. Então, apesar dessas sensações não serem agradáveis, elas podem ser úteis, pois fazem a gente pensar, né, sobre esses riscos e avaliar se realmente vale a pena ir por esse caminho. Às vezes tem uma sensação ruim e penso em alguém, o coração acelera e parece que algo está acontecendo com aquela pessoa, mas muitas vezes nem é. Sim, as pessoas às vezes acham que isso possa ser intuição ou premonição, alguma coisa assim. Mas normalmente quando a gente está ansiosa, vem pensamentos negativos e vem pensamentos ruins. E normalmente, né, em quem que a gente pensa primeiro, né? Nas pessoas que a gente gosta. E quando tem uma preocupação real, como é essa agora do vírus, não é? Da pandemia, isso pode ser acentuado, né? A gente vem esses pensamentos na nossa cabeça mesmo e a gente pode achar que está acontecendo alguma coisa de ruim com outra pessoa. O medo de algo que não é real, não está acontecendo, é normal? Não, Larissa, não é normal, né? É normal você sentir medo daquilo que realmente é verdade. Você, por exemplo, você ficar à beira de um precipício, por exemplo, né? Qualquer coisa você pode escorregar e cair. Isso é, né? Quem tem medo de altura nessa circunstância é normal, com certeza. Agora, medo do que não está acontecendo, não é normal, não. Se você sente isso, é preciso analisar, é preciso avaliar, porque você pode estar desenvolvendo algum transtorno de ansiedade. Oi, Maura, Renata, Rafaela, tá? Mas quantos tipos de ansiedade, então, existem? Nós temos um manual que se chama DSM-5, que é o manual dos transtornos de todos os transtornos, não é? Então é o nosso manual e a gente pode ali encontrar os tipos de ansiedade. Lá no manual DSM-5 consta 5 tipos principais de ansiedade. O primeiro deles é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que é a combinação de uma preocupação excessiva com estresse recorrente e que passa a interferir na rotina. Tá? Eu vou falar rapidamente, porque isso aqui é muito técnico, não tem quem faz o diagnóstico, então, ou é um psicólogo ou é um psiquiatra, tá? Isso é bem importante, gente. Não saiam por aí pesquisando no Google, fazendo testezinho de Google, porque de repente vocês vão se enquadrar em algum desses e não é essa a ideia, né? Quem pode realmente dar um diagnóstico preciso é a pessoa capacitada. Então
esses testezinhos de internet não são confiáveis, tá? Então tem o transtorno de pânico, que alguém falou antes, tá? Que é um transtorno de ansiedade, que a pessoa sente fortes sensações de que está para morrer e perdendo o controle como se estivesse tendo um ataque do coração, mesmo que não haja o verdadeiro sinal de perigo, tá? Então esse é um transtorno bem sério que muitas pessoas desenvolvem e fica bem complicado viver com ele. Então tem que procurar ajuda. Quem se sente assim precisa de ajuda para melhorar e para viver melhor, uma vida mais saudável, não é? A fobia social, que também é um transtorno de ansiedade, antigamente se chamava de transtorno de ansiedade social, hoje fobia social, é um dos tipos de ansiedade mais comuns e acontecem sempre em situações públicas. Então as pessoas têm dificuldade de ficar em lugares com muita gente, de lugares pequenos também. Se tiver muita gente, então nem pensar, elas não vão, tem muito medo, tá? Dentro disso também tem outros tipos de fobia, claustrofobia, que é medo de locais pequenos fechados, agorafobia, medo de ficar sozinho em lugares públicos, e ali vai, tem uma série de outras fobias, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, que também, tá, é um distúrbio psiquiátrico, que é o medo de perder o controle ou ser responsável por algo terrível para si e para os outros. Então, o que caracteriza esse transtorno? Movimentos repetitivos e comportamentos compulsivos. Por exemplo, tem vários filmes que retratam esse transtorno, que é o TOC. A pessoa precisa lavar as mãos muitas vezes, mas não é como a gente está fazendo agora na pandemia. É muito além disso, tá? A pessoa lava a mão, 5 minutos depois ela tem que lavar de novo, e de novo, e de novo. Ela tranca a porta, ela vai verificar 10 vezes e ainda não fica satisfeita, ela precisa repetir muitas vezes esse comportamento, tá? E também o transtorno de estresse pós-traumático, que é causado também por um trauma geralmente mais grave, né? Um trauma de perda de alguém ou de um acidente, um evento mais complexo, tá bom? Também dentro dos transtornos de ansiedade. E aí, gente? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não lembrar do sonho que é. Olha, eu não sei te dizer por que algumas pessoas lembram dos sonhos como se fossem uma história, né? Conseguem contar ela, tem enredo, tudo. E outras pessoas não lembram de nada, né? Até elas dizem, não sonho, eu nunca sonho. Não sei te dizer por que as pessoas não se lembram dos sonhos, tá? Mas muitas vezes as pessoas se lembram das sensações dos sonhos, não é? Sabem que sonharam algo, principalmente se for ruim, né, pesadelo, mas não conseguem lembrar. Alguma pergunta? Aguardo vocês. Senão eu vou adiante. É muito comum as pessoas confundirem o medo comum, com crise de ansiedade, tá? Porque entre os dois existe a mesma sensação comum de preocupação, né? Mas tem diferença, tá? Porque você vai saber quando é crise de ansiedade, quando esse medo está além, é um medo descabido, é um medo que, não, como alguém perguntou antes ali, né? Fez um comentário antes, né? Um medo que não tem motivo. Então, se não tem motivo e você consegue perceber isso, é um sinal de que pode ser uma crise, tá? Porque aí vira fobia, se torna uma crise, um transtorno de ansiedade, tá? Então, esses medos, essas fobias exageradas também estão dentro dos sintomas de transtorno de ansiedade. Porque a sensação das pessoas que têm crises de ansiedade, o relato delas sempre a sensação é que eu vou morrer. Parece que o meu peito está esmagando, eu não consigo respirar,
e as pessoas têm essa impressão de que vão morrer. Deixa eu ver aqui as pessoas perguntando. A impressão de já ter estado em determinado lugar ou já ter vivido algum momento que olha, você pode ter passado por alguma situação, ter visto isso em algum momento da sua vida. Às vezes você vê num filme e tem a impressão que já viveu aquilo. Não sei dizer exatamente de onde vêm essas memórias, mas o nosso cérebro muitas vezes cria, né, até falsas memórias. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso e não vale a pena ficar colocando coisas na cabeça, né, pensamentos negativos. Dificuldade em confiar nas pessoas. A Isabel tem que ver de onde surgiu isso, né? Se você tem histórico de ter sido enganada, atraída pelas pessoas, enfim, mas isso também é preciso trabalhar, porque nem todas as pessoas são confiáveis, mas nem todas as pessoas não são confiáveis, né? Então, tem pessoas em quem você pode confiar, mas precisa entender o que é que aconteceu para você desenvolver essa dificuldade de confiar. É possível que você tenha... O Ho'oponopono ajuda a ansiedade? Ajuda, Paulo, ajuda qualquer atividade que você fizer que envolva meditação, ajuda sim. A Maura falou aqui, logo que começou a pandemia, todas as vezes que ouvia relatos eu não conseguia respirar, parecia que naquele momento o Covid estava em mim. Sim, muitas pessoas relatam isso, Maura. É verdade, foi um pânico geral, não é? E nós aqui na nossa cidade, né, aqui em Toledo, nós vivemos um bom tempo sem caso nenhum e agora que explodiu, a gente agora está no epicentro, então é toda uma loucura o que a gente está vivendo, mas sim, a gente ficou, né? Muita gente ficou muito mal nesse período, com muito medo. A Maura diz também que começou a ouvir mais música, ótimo, é uma dica bacana que funciona. A ansiedade, a Zaira está colocando aqui, quando está fora de controle, realmente é um transtorno que pode bloquear o funcionamento psíquico saudável. É muito importante o tratamento e é surpreendente como o MDR ajuda. Auxilia, é verdade. A Zaira é minha colega, psicóloga também, está fazendo formação em MDR, que é a terapia que eu já uso há um bom tempo e tenho conseguido ajudar muita gente com ela. É verdade. O MDR trabalha com traumas e muitos deles desencadeiam, né, desencadeiam as crises de ansiedade. Então vamos falar de recursos. As pessoas querem recurso. Luiz Horácio, meu amigo querido da época de escola, legal, eu estou lendo bastante. Meu amigo Dino, a gente apelidou ele de Dino e ficou Dino, né, Dino? Ler coisas produtivas, ler coisas que agregam, tá? Ficar lendo, por exemplo, essas notícias, né, sobre quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas morreram, isso traz um desgaste emocional pra gente, né? Não que a gente vá ficar alheio, mas também não precisa procurar esse tipo de coisa toda hora. Então, procurar leituras produtivas, procurar coisas agradáveis, né? Bacanas, que te trazem conforto, alento, é muito, muito melhor do que ficar lendo desgraça, né? Que só traz mais ansiedade. Então, gente, coisas que funcionam. Oi, Camila. Coisas que funcionam, então, para a gente se sentir melhor, tentar sair de uma crise. Mas, assim, quem tem crises frequentes de ansiedade, aquelas crises mesmo em que a pessoa sente um medo muito grande, parece que vai morrer, precisa procurar ajuda. Não adianta que se chegou nesse ponto, fica difícil.
Isso aí, uma série bacana. A Isabel tá dizendo que desgasta mesmo, é melhor ver uma série, é isso aí. Ver uma série, ver um filme legal, ler um livro, né? Tudo isso ajuda. Mas vamos lá, gente. Uma das coisas que é bem bacana, que funciona, podem testar que vocês vão ver que funciona, é oxigenar o seu cérebro. Então, fazer alguns exercícios de respiração bem profunda, faz umas 4, 5, 6 vezes. Oi, minha filha Gil, beijo, obrigada. Aquela respiração que você puxa todo o ar que puder para dentro, segura um pouquinho e depois solta todo o ar do pulmão. Aleia. Tá? Então faça esse exercício de respiração profunda várias vezes, tá? Inspira profundamente, segura o ar um pouquinho e depois solta totalmente, tá? Isso vai oxigenar o cérebro e aos poucos vai normalizando a sua respiração e vai organizando os pensamentos. A Aline disse, mesmo tomando medicamento para controlar a ansiedade, às vezes parece que não faz efeito. Pois é, gente. Muitas pessoas têm procurado o remédio, não é o medicamento. O medicamento é importante, em alguns casos sim, porém o medicamento ele inibe o sintoma. Tá? É importante, volto a dizer, quem toma medicação, não pare de tomar sua medicação sem consultar o seu médico, jamais faça essa retirada sozinho, porque pode dar problema e os sintomas voltam mais fortes. Mas assim, é importante também trabalhar as causas. Se você toma remédio e não sabe por quê, né? Por que você é ansioso? Porque quando você parar de tomar a medicação, aquilo pode voltar. Por quê? Porque não foi resolvido. Então tem que resolver as tuas coisas, o que é que está te causando, o que é que está te deixando assim. Marisa, Jéssica, Cícera, legal. Tá? Outra dica que é bacana, estabelecer uma rotina saudável de sono. Ah, mas eu durmo 4 horas por noite e estou ótimo. Será? Né? Nosso corpo precisa dizem os médicos especialistas que nós precisamos de 8 horas de sono, né, por dia. Tá, digamos que você durma 6, 7, mas se você está acordando com dores no corpo, cansada, tem alguma coisa errada, né? Aquele sono que não é reparador. Alex está dormindo 4 horas, uau! Vai adoecer, meu amigo. Pode não, tem que dormir melhor, tem que dormir mais. Né? Tem que organizar os horários. No começo é difícil, mas a gente tem muitos estímulos, né? Eu falo por mim também, eu tenho ido dormir tarde agora porque eu não tenho a necessidade de acordar mais tão cedo, então a gente acaba ficando vendo televisão, vendo celular, então precisa desligar, tá? Determina um horário, desliga, nem que você fica rolando um pouquinho na cama um tempo maior, mas é até o seu organismo acostumar. Mas se você fica ouvindo o barulhinho da mensagem entrando, vendo televisão, isso não vai ajudar na rotina do sono. Então precisa estabelecer uma rotina mais saudável, tá? Porque o nosso organismo sofre demais e libera esses hormônios e acaba que a ansiedade, né, estoura aí. Tem um exercício que eu ensino meus pacientes, a gente usa nas sessões também. Eu não vou conseguir ensinar vocês, mas vocês podem fazer algo parecido, que é se imaginar num lugar muito tranquilo, né? Imagina um lugar que você gosta, né, de estar, pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, enfim. Se imagina lá e pratica a respiração se imaginando nesse lugar. Isso também ajuda bastante a voltar à calma, tá? Relaxar. A Ruth está dizendo que nunca dormiu mais que 5 ou 6 horas. Posso ficar na cama 12 horas que não consigo dormir mais tempo. Se você nunca dormiu, precisa observar, Ruth, se essas 5, 6 horas são suficientes, se você acorda descansada, se você acorda bem, porque cada organismo é um, né? Os médicos recomendam 8, mas tem gente que dorme menos e fica bem. Então a gente tem que se analisar para ver se
Se esse número de horas para ti está sendo legal, ok, né? Mas se você acorda cansada, não fica bem durante o dia, fica se sentindo cansada, né? Passa o dia todo querendo deitar, então talvez não esteja sendo suficiente. Utilize música para relaxar. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu descobri não tem muito tempo e que é uma experiência fantástica. Procurem no YouTube músicas 8D. Vocês podem escolher o ritmo que vocês gostam ou mesmo procurar as de relaxamento, 8D. E tem que ouvir com fone de ouvido, tá? É muito gostoso. Ouçam lá e depois vocês me contam se gostaram. A Maura também dormindo de 4 a 6 horas. Nossa, gente, é pouco. Dr. Renato dizendo aqui, dica para dormir, ouvir a Bíblia ou qualquer outro livro na voz do Cid Moreira. Infalível para mim, a voz dele é boa, né? É verdade. Bacana. E de quebra você já ouve a palavra de Deus e já fica bem, né? Já fica mais tranquilo com a sua religiosidade também. É bacana sim. Mas ouçam as músicas 8D que vocês vão gostar, tá? É uma experiência incrível. Uma criança me disse assim, parece que a música dança dentro da cabeça da gente. É bem legal. Muitas pessoas são ansiosas e ficam muito aceleradas no dia a dia, né? Presta atenção aí se você é dessas. Levanta de manhã espalhando todo mundo, já fazendo uma confusão danada e grita e vamos, a gente vai se atrasar, parará, né? Então, todo dia esse estresse, todo dia essa confusão. Uma dica então para essa pessoa, se você é assim, tenta acordar 15 minutinhos antes, né? Para você não entrar nessa de vou me atrasar, tá? Então, se organize, se prepare para um dia mais tranquilo, mais relaxado. A Léa está dizendo, a medicação é importante, verdade? Me deixa bem, pois vivendo esse tempo de quarentena, o dia e a noite fica mais leve. Muito importante as explicações, obrigada. Sim, a medicação, quando necessária, é importante sim. A gente sempre encaminha, né? Eu como profissional, se eu vejo que a pessoa não está dando conta sozinha, a gente encaminha para o médico, para o médico avaliar e ver a necessidade da medicação, não é? Mas eu espero que vocês não tenham me entendido errado, mas eu quis dizer antes que a gente precisa associar a medicação com a terapia para poder resolver aquelas questões que estão provocando os sintomas, tá? Outra coisa importante, gente, todos nós vivemos numa era de mudança de hábitos. Eu vejo que isso se tornou muito importante para muita gente. E tem muita gente vendendo isso na internet, né? Que é a redução de alimentos, de coisas que a gente ingere que não nos fazem tão bem assim, né? Então, reduz a cafeína, reduz o açúcar, alimentos processados, tá? Isso pode causar uma série de sintomas e entre eles a palpitação, que é uma dos sintomas da ansiedade, né? Então, uma alimentação mais saudável vai ajudar também a diminuir os sintomas. Pratique gratidão. Eu gosto disso aqui, hein? Há pessoas, pensem aí, não precisam dizer, vocês devem conhecer, há pessoas que têm por hábito a reclamação. Reclamam de tudo tá ruim, tudo tá errado, nada dá certo. E observe como é ficar perto dessas pessoas. Oi, Dani, Eca, Fran, Doutora Elis, que bom ter vocês. Se a gente passa a agradecer mais, sabe, pelo que tem, pelo que é, pela vida, tudo isso também pode trazer bons fluidos e deixar a gente melhor nessa questão da ansiedade, tá?
Tudo na nossa vida é temporário. Isso a gente precisa lembrar. Quando em crise, a pessoa tem dificuldade de enxergar isso, não é? Então, parece que tudo é ruim, mas tudo é temporário. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo passa, não é? Então, a gente precisa olhar para frente, tentar conduzir as coisas da melhor forma para se sentir melhor. Outra coisa, meditação. Meditação é uma prática que muitas pessoas têm adotado e que relatam que ajuda bastante. Alguém falou antes sobre o Ho Oponopono, é mais ou menos nessa linha, né? Não é uma coisa fácil, tá? Porque para quem é agitada, para quem tem, né, essa coisa de não parar quieta, é difícil parar um pouquinho. Mas comece com 5 minutinhos, tá? Agregue a concentração na sua respiração, né? A meditação. Tem algumas meditações que as pessoas falam, né? Como o doutor falou, ouvindo o Cid Moreira, né? Recitar a palavra da Bíblia, enfim. Então tudo isso vai acalmando, uma voz gostosa de ouvir, não é? Outra que é fundamental, outra dica, é a atividade física. A atividade física ajuda bastante na redução dos sintomas e na melhora em todos os aspectos, física e emocionalmente. A Fran está me dizendo aqui, uso medicamento para dormir, porém minha terapeuta me encaminhou para o psiquiatra porque houve necessidade. Verdade, se ela encaminhou realmente porque estava sendo necessário naquele momento. Terapia é tudo na vida, é verdade. Terapia faz muito bem. Terapia é algo que faz a gente encontrar paz de espírito, não é? E faz muito bem mesmo. Algumas pessoas ainda têm uma certa resistência e talvez até um certo preconceito. É coisa de louco, quem vai em psicólogo é doido, enfim, mas não é nada disso, não é? Nós sabemos que as pessoas vão e porque precisam se encontrar, precisam olhar para si, precisam de alguém que não as julgue, né? E é isso que a gente faz na terapia. Então, psicólogo não cuida de gente doida, não, ele cuida de pessoas, tá? Atividade física, então, fundamental. Não gosta de academia? Dança, baixa lá no YouTube deve ter um monte de aulinhas de dança. Faça dança em casa mesmo, né? Faça caminhada, corrida, enfim, encontre alguma atividade que você goste. A Bea, tudo bem, Bea? E saiba que os sentimentos não são fatos. Aquilo que você sente não necessariamente está acontecendo, tá? Então, é difícil a gente trabalhar até com os pacientes quando se sentem ansiosos ou que tem alguma outra dificuldade, porque eles sentem muita culpa, né? Principalmente quando reconhecem os sintomas. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não consigo ser diferente? Sentem raiva de si próprios, né? E isso é muito ruim. Então, é uma coisa que a gente trabalha, né? A culpa, esses sentimentos negativos são muito ruins e não ajudam em nada. O Paulo aqui está dizendo que todos precisam ir em uma terapeuta, mas nunca fui. Olha, nunca é tarde. Tá? Se você acha que é necessário, que precisa, procure uma de sua confiança, um de sua confiança e vá lá. É bacana. Gente, se nada dessas dicas funcionarem, que eu acho difícil, mas pode ser que sim, se a sua ansiedade já está extrapolando, né? Procure ajuda. Procure alguém que entende da coisa, alguém que vai te ajudar. Não faz de você alguém, sei lá, com uma doença grave, coisa assim, mas alguém que se cuida, que se preocupa consigo mesmo, que quer ficar melhor, que quer ficar bem, não é? Quando você está com alguma dor física, você não vai no médico, né? Tá com dor de dente, vai ao dentista, não é? Por que as pessoas ainda têm tanta resistência em cuidar do seu emocional, não é? É como qualquer outra doença, é como qualquer outro problema de saúde.
né? Se você adoece, você procura um médico para te ajudar, né? E quando você está mal emocionalmente, por que não? Não é? Por que não? Eu vejo, eu não sei se as pessoas aqui que estão comigo hoje têm esse pensamento. Me digam, gente. O que te impede, por exemplo, de cuidar da sua saúde emocional, de procurar alguém, se for o caso, não é? Para te ajudar. Tem preconceito? Pode falar. A gente está quase terminando. Vou deixar mais uns minutinhos. Temos ainda uns 8, 9 minutinhos. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fazer mais algum comentário, de antemão já agradeço a presença de vocês, obrigada mesmo pelo carinho. Logo, logo eu volto com mais um outro assunto, vou falar sobre trauma, é a minha próxima live. E aí eu convido vocês para estarem comigo de novo. Talvez também seja medo de mexer nas feridas. É verdade, Isabel. É verdade. Só que veja bem, eu sempre digo assim para os meus pacientes. Tem funcionado você negar? Você fingir que esqueceu? Funciona? Geralmente as pessoas dizem que não está funcionando. Né? Então eu sempre digo, vamos mexer só mais dessa vez. Ah, querida, linda é você. Vamos mexer só mais dessa vez para acabar com isso, para resolver, para você ficar bem, não é? E quem já foi meu paciente sabe o quanto é maravilhoso quando a gente consegue resolver aquelas questões que estão tão travadas, aquelas coisas que estão incomodando tanto, né? O quanto bem-estar isso traz para a pessoa, quando ela consegue seguir a vida mais leve, né? Sem aquelas coisas ruins que ficam atrapalhando, que ficam incomodando. Eu vou deixar, vou tentar, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo, então eu não sei bem como é que isso funciona, tá? Eu vou tentar deixar gravado essa live e depois eu divulgo para vocês, para quem quiser ver de novo ou quem quiser recomendar para alguém, tá bom? Temos 5 minutinhos. Se alguém tem mais alguma pergunta, vamos lá. Não tenho medo da terapia não, gente, não dói. Quer dizer, dói um pouco. Às vezes dói um pouco, mas depois fica melhor. Nenhuma pergunta? Então vou encerrar. De nada, Josi. Obrigada pela presença. Obrigada, Irani. Eu vou encerrar então, gente, agradecendo a todos que participaram. Obrigada por ter ficado essa hora comigo. Isabel, querida. Um beijo. Obrigada por terem participado. Obrigada, Dino, Ruth, Maura. Que bom ter vocês aqui, me deixaram mais feliz. Guilherme. Então, uma boa noite a vocês. E qualquer dúvida, vocês conhecem as minhas redes. Podem perguntar, eu respondo. Obrigada, Márcia, Camila, Zaira. Boa noite. Dou sim, pode deixar, Josi. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, Simone. Tchau, tchau, gente.